Missão Federal Cast. Que é uma alegria enorme estar juntamente com vocês aqui nessa noite, né? E louvo a Deus pela oportunidade de estar juntamente aqui com vocês, né? Sem demoras, eu peço que abram as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Como o Juninho bem falou, né? Esse é um dos textos mais conhecidos. Quando a gente lembra de Filipenses, a gente associa esse texto, um dos textos mais belos que a gente vê nas Escrituras. E diz assim, a partir do verso 5: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Antes de a gente entrar propriamente no texto, eu queria trazer uma ilustração que trata completamente do nosso exemplo que nós iremos tratar hoje, que é o exemplo de Jesus Cristo. Hoje o tema dessa ministração, desse estudo, é a exaltação de Cristo, o servo perfeito. Do verso 5 ao verso 8, a gente vai ver a humilhação de Cristo. E do verso 9 ao verso 11, a gente vai ver essa exaltação de Cristo. Eu queria que vocês estivessem bem atentos a essa ilustração que eu queria tratar primeiramente, para que aí a gente desse ênfase ao texto. Que diz assim: Havia um homem muito rico, que investira grandes fortunas em quadros famosos. Tinha um orgulho de ter uma das mais requintadas coleções dos maiores e mais consagrados pintores do mundo. Um dia seu filho único foi ferido numa viagem e morreu. O amigo do seu filho, que o acompanhara em seus últimos suspiros, buscando consolar o pai aflito, enviou-lhe um quadro que ele mesmo pintara do rosto do seu amado filho. Ao receber o quadro, o pai colocou-se numa bela moldura e o pendurou junto a seus quadros mais seletos. Ao perceber que a sua morte também se aproximava, o homem rico chamou seu mordomo e lhe fez as suas últimas recomendações. Determinou que os quadros fossem leiloados e que o dinheiro arrecadado fosse entregue a uma instituição filantrópica. Em dia determinado, o leilão aconteceu. Para surpresa de todos, o mordomo começou leiloando o quadro do filho. Ninguém demonstrou interesse pelo quadro, pois de nada tinha nenhum atrativo nem valor artístico. Alguém, porém, resolveu fazer uma oferta e comprou o quadro. Para maior surpresa ainda, o mordomo anunciou o término do leilão. Foi vendido o quadro e terminou o leilão. Quando todos estavam inconformados e buscando explicação, o mordomo leu o testamento do seu patrão. Aquele que comprar o quadro do meu filho tem todos os outros, pois quem tem o filho tem tudo. E essa ilustração ela me chamou muita atenção, porque quando a gente faz essa analogia com Cristo, né, a gente lembra muito aqui de, por exemplo, Isaías 53, né? A gente vê um quadro ali que ninguém dava interesse, que não se tinha interesse, não tinha beleza artística, né? A gente lembra disso, né? De Jesus lá em Isaías 53, mas, de fato, quando a gente tem Jesus, a gente tem tudo, como diz o texto, como traz essa ilustração. A gente tem a plena satisfação da alegria, porque, de fato, ele é o nosso exemplo, como a gente vai falar hoje. Amém? Então, dando continuidade, agora a gente vai analisar propriamente o texto. Antes de a gente entrar a partir do verso 5, eu só queria lembrar, Paulo escreve essa carta
A gente sabe como já foi tratado na prisão, mas ela é uma carta muito peculiar, diferente um pouco, por exemplo, de Romanos, em que se tem um tratado teológico maior, e a carta de Filipenses é como se Paulo estivesse abrindo seu coração a uma igreja que tem o apoiado, a uma igreja que tem sustentado, não só financeiramente, mas com orações. A gente viu isso no início do capítulo, e é uma bela carta em que a gente tem sido edificados. E dentro dessa perspectiva, ela tem essa ênfase teológica também. A partir desse capítulo 2, a gente vê essa ênfase teológica no livro de Filipenses. Né? Como eu falei, Paulo ele tem essa peculiaridade dessa carta não ser um tratado teológico, mas especialmente esse capítulo 2, Paulo vai instruir a igreja em um problema que está acontecendo, como já foi tratado na semana passada, que é uma falta de união, né? A desunião que está pairando entre os filipenses, e Paulo ele já traz algumas exortações, mas a partir desse verso 5 a gente vai ver o exemplo de Cristo. Paulo ele vai deixar o exemplo que os filipenses deveriam de fato seguir. E eu queria pedir que vocês acompanhassem a partir do verso 5, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A partir desse versículo, a gente pode entender que há três perspectivas desse sentimento, que seria o amor, a autonegação e a humildade de Cristo. A autonegação, como a gente vai ver ao longo do texto, é Cristo ele abrindo mão dos seus privilégios, porque de fato ele é Deus. E ele vai abrir mão de privilégios, vai se encarnar para que nós pudéssemos ter uma vida eterna, juntamente com ele. Então, é belo esse capítulo 2, a partir do verso 5 ao verso 11, onde a gente vai compreender quem de fato é o nosso exemplo, a quem nós devemos de fato olhar. No verso 6, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. É interessante porque uma premissa que a gente primeiro tem que entender é que, de fato, Jesus ele é Deus. A gente não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia. Não tem essa palavra. Mas em todos os momentos a gente vê essa manifestação da trindade. Por exemplo, no batismo de Jesus, né? A gente vê ali o Espírito Santo, a gente vê o próprio Deus Filho e também o Deus Pai dizendo: este é meu filho amado em que me comprazo. Então, é muito importante para o nosso estudo a gente ter isso em mente, que de fato Jesus, ele é Deus. Então, isso é importante para que a gente possa compreender o que esse texto ele quer dizer, porque de fato esse texto está trazendo isso. Então, como diz o texto, né? Pois ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, Jesus é Deus. Essa palavra forma aqui no original, né, no grego, ela está relacionada a algo que jamais se altera. Ou seja, de fato e de verdade, Jesus é Deus. E isso é importante porque aqui a gente vai ver um contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão ele vai se utilizar da desobediência. O segundo Adão vai se utilizar da humilhação. Ele vai ser servo. Como diz aqui um comentarista chamado Bruce, ele diz o seguinte: Adão, criado o homem à imagem de Deus, tentou arrebatar para si uma falsa e ilusória igualdade com Deus. Cristo alcançou o senhorio universal mediante a sua renúncia, enquanto Adão perdeu seu senhorio mediante o roubo do fruto proibido. O que é que a gente entende com esse versículo? É que Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele vai abrir mão de privilégios.
para que ele pudesse nos amar, para que ele pudesse se encarnar. E só esse texto, só esse versículo, ele traz grandes implicações de exemplo de Cristo para as nossas vidas. Porque ele não vai se agarrar aos privilégios que ele tem, mas ele vai renunciar. Ele vai deixar a sua glória, vai deixar o seu trono e vai se encarnar para que nos desse vida. Então, esse texto é belo essa mensagem que ele traz. O verso 7 diz assim: Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. É interessante que esse esvaziar, ele está literalmente relacionado a se tornar nada. Imagine que você está tomando um copo com água, né? E você tomou todo aquele copo, ficou vazio. É da mesma forma que Cristo, esse esvaziar, ele está tratando. Cristo, ele se esvaziou da sua glória. Ele deixou tudo, deixou o seu trono. Ele se encarnou como um homem. Mas, claro, a gente sabe também que ao mesmo tempo que ele era 100% homem, ele era 100% Deus. Então, ele assumiu uma fragilidade humana que jamais era para ter assumido, mas ele faz isso por amor. A gente sabe, lá desde a da queda do homem, estávamos completamente distantes de Deus. Estávamos completamente separados de Deus. É só por meio de Cristo que a gente vai ser unido. É só por meio do sacrifício vicário da cruz de Cristo, no qual ele vai se esvaziar. Ele vai deixar a sua glória para que nos desse vida. E é muito interessante esse verso 7 porque ele fala do exemplo de Cristo como servo. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê em todo momento, de fato, ele era servo. A gente já pensa no nascimento de Jesus. Jesus ele não nasceu num palácio. Jesus ele nasceu numa manjedoura, né? A entrada de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela é através de um jumentinho. Toda a vida de Jesus, a gente vê essa atitude de servo. E o quanto a gente aprende com o nosso exemplo, com o nosso mestre. E como diz a continuação do texto, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, ou seja, Jesus também era homem. Ele de fato assumiu as todas as fragilidades humanas. Ele assumiu, ele era 100% homem, era 100% Deus. Caminhando para o verso 8, que diz assim: A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aqui a gente vê a humilhação de Cristo e a obediência de Cristo. Ele se humilhou. A si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte. Interessante que não é uma morte qualquer, é uma morte de cruz, né? E todo aquele que era pendurado no madeiro era considerado maldito. A morte de Cristo, foi considerada maldita. A gente poderia dizer que a cruz era a tecnologia mais avançada de morte naquela época. E é dessa forma que Cristo ele vai ser morto. É através de uma cruz. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, que exemplo a gente tem do nosso mestre? E, como eu já falei, né, a cruz ela era considerada maldita. A gente vê lá em Gálatas 3:13, a gente vê muito claramente essa perspectiva. Mas aí, por que Cristo foi para a cruz, né? Ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor, porque ele a si mesmo se entregou por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Nós, nós estávamos lá no Calvário não como plateia, mas como
agentes de sua crucificação. Então nós precisamos entender e lembrar disso. Ele de fato levou sobre si todos os pecados, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Ele de fato morreu, foi por amor a nós. E é essa mensagem que nós precisamos proclamar, essa mensagem que nós precisamos buscar viver e aprender com o nosso Mestre. E partindo na perspectiva da exaltação, mas antes eu queria pedir que vocês abrissem, se vocês pudessem, em João, só para a gente ver essa ideia dessa glória que Jesus renunciou. Lá na oração sacerdotal, em João 17, do verso 5, que diz assim: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então a gente vê aqui a oração de Jesus, né, pedindo que essa glória ela fosse restituída. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o quão maravilhoso é tratar de um texto que nos faz lembrar daquilo que de fato nos faz estar aqui hoje, nos, nos faz viver. É o sacrifício de Cristo. É a tão bela renúncia que Cristo fez para que a gente pudesse ter vida. E dando continuidade ao texto, a parte que a gente vai se deter mais é principalmente do verso 9 ao verso 11, que diz assim, o verso 9: Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. É interessante aqui que a gente vê a recompensa da obediência do Deus Filho. O Deus Pai o exalta. E quando a gente olha para esse texto, é uma exaltação sobremaneira. E essa sobremaneira ela está relacionada unicamente a Cristo. É de uma forma que a gente jamais pode sequer comparar essa exaltação. E algumas coisas que a gente aprende com essa exaltação de Cristo. Primeiro, que a exaltação de Cristo ela é obra de Deus. Como esse texto que a gente leu agora, houve essa restituição da glória. Esse texto de João 17:5. Essa glória ela foi restituída para o Deus Filho. A exaltação de Cristo é uma exaltação incomparável. Não há exaltação que nós possamos comparar, porque de fato ele é Senhor sobre todos, né? E essa palavra Senhor, né, Kyrios, ela significa que ele é o Senhor e o dono de toda a vida, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor de uma maneira em que os deuses pagãos e os ídolos mudos jamais poderiam ser. Então a exaltação de Cristo, ela é incomparável, incomparável. Caminhando para o verso 10, a gente vê: para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. É interessante porque essa rendição vai ser de todos. Todos vão se render e vão se confessar ao Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Todos irão dizer que Ele é Senhor. Todos. Aqui fala de tanto nos céus, quanto na terra, quanto debaixo na terra. Ou seja, tanto o céu, tanto na terra, e quanto o inferno dirão: Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Importante lembrar que esse texto não quer dizer que todos vão ser salvos. Não é isso que o texto está querendo dizer. A gente sabe que aqueles que vão ser salvos é aqueles que reconhecerem o sacrifício de Cristo, que se arrependerem de forma genuína, né? A gente sabe disso, né? Mas todos, literalmente todos, irão dizer: Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todos irão se render ao Senhor. A exaltação de Cristo é uma exaltação proclamada de forma universal, né? Como eu já tratei. Todos vão se dobrar ao Senhor. Todos, literalmente todos. E a exaltação de Cristo, ela tem dois propósitos que a gente poderia colocar assim: que todos, em todo o universo, reconheçam o senhorio
de Cristo. E todos em todo o universo reconheçam que de fato, ele é o Senhor. E outro propósito que a gente poderia colocar é que o Pai seja glorificado pela exaltação do Filho, né? Como a primeira pergunta lá do Catecismo de Westminster, né? Qual o fim último do homem? O fim último do homem é glorificar a Deus. E da mesma forma que o Pai estava sendo glorificado pela exaltação do Filho. E que maravilhoso é tratarmos desse texto, porque de fato aqui o Filho ele cumpriu o ato de redenção, pois como eu já tratei, né? Estávamos completamente distantes de Deus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós não tínhamos nenhum poder de reação, mas a gente vê o Deus Filho se encarnando, abrindo mão dos seus privilégios e morrendo naquela cruz. É muito belo quando a gente olha para essa imagem da crucificação, quando a gente vê ali o abandono do Pai, dizendo, e o Deus Filho dizendo, né? Deus meu, por que me desamparaste? Mas o desfecho dessa história, a gente vê que é o Deus Filho dizendo, Tetelestai, está consumado. E quão maravilhoso, quão preciosa é essa mensagem que nós estamos trazendo através desse texto de Filipenses, porque é de fato por isso que nós somos unidos. A união ela foi restabelecida pelo sacrifício de Cristo. Hoje nós podemos proclamar essa mensagem. E o maravilhoso é tratarmos desse texto, de lembrarmos dessa mensagem. Eu queria trazer algumas aplicações para as nossas vidas que esse estudo, esse exemplo de Cristo nos traz. Uma primeira aplicação para a nossa vida é que a salvação das nossas almas é pela obediência de Cristo. Não foi mérito nosso, foi apesar de nós. E essa mensagem ela nos constrange. Que o Senhor nos ajude a proclamar essa mensagem. E não nos esquecemos, foi pelos méritos de Cristo, foi pela obediência de Cristo. E uma obediência até a morte, e morte de cruz. Uma segunda aplicação para as nossas vidas é que tudo que Cristo sofreu foi para ter um povo, que nós amemos ao Senhor, que nós busquemos a Ele, que de fato nós possamos proclamar essa mensagem na nossa família, nas pessoas que estão ao nosso redor, porque essa é a maior mensagem que nós, nós podemos escutar, é a mensagem do Evangelho, é a mensagem do Deus Pai que envia o seu único Filho para nos salvar. Ele abre mão de sua glória, ele abre mão do seu trono e se encarna. E que maravilhosa é essa mensagem. Um terceiro ponto que a gente aprende com esse texto é que muitas vezes nós vamos ter que abrir mão dos nossos privilégios para amar os outros, para amar outras pessoas. Cristo ele abriu mão dos privilégios por amor a nós. E talvez a gente precise abrir mão daquilo que muitas vezes é secundário, mas nós precisamos amar de fato e de verdade. O problema que a igreja estava enfrentando lá em Filipos era justamente essa falta de união, era o egocentrismo. E quantas vezes está arraigado em nossos corações? A gente vive em uma época de muito individualismo, poderia assim colocar, em que muitas das vezes a gente está dentro de nossa bolha. Então é importante abrir mão, talvez, sem dúvida, melhor dizendo, desse privilégio que muitas das vezes a gente tem deixado a desejar. Que o Senhor nos ajude a que sejamos de fato como Jesus, a ser influenciadores, a podermos ser bênção na vida de outras pessoas, a amar de fato, de verdade, a outros. E de fato, uma quarta aplicação é que de fato Jesus ele é o nosso exemplo. É por meio dele que nós devemos buscar viver, porque ele de fato é o nosso exemplo. Através desse texto a gente aprende muitas coisas com Cristo, o exemplo de servo, o exemplo que muitas das vezes é essa autonegação de abrir mão dos nossos privilégios para que nós possamos amar outros. De fato, de verdade, o Senhor nos ajude
Pois ele é o nosso exemplo, é para ele a quem a gente deve olhar, ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. Eu queria ler um texto aqui sobre quem Jesus é. Quando a gente olha para as Escrituras, quem Jesus é, quem Jesus Cristo é. Jesus Cristo é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o Messias, o Senhor, o primeiro e o último, o começo e o fim, o Alfa e o Ômega, o ancião de dias, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o Deus conosco, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é chamado de a porta das ovelhas, o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor, o bispo das nossas almas. Ele é o cordeiro sem defeito e sem mácula, o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Ele é a palavra, a luz do mundo, a luz da vida, a árvore da vida, a palavra da vida, o pão que desceu do céu. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o Deus Emanuel. Ele é a rocha, o noivo, a sabedoria de Deus. Ele é o nosso redentor. Ele é o cabeça de todas as coisas, o amado em quem Deus tem todo o seu prazer. Que maravilha, nós podemos proclamar que de fato temos um Salvador, aquele que a si mesmo se esvaziou, como a gente já viu, né? Se tornou um nada para assumir uma fragilidade humana, para assumir uma posição que jamais era para ter assumido, mas é pelo seu grande amor que nos constrange e que hoje nós podemos ter esse acesso à salvação das nossas almas. Que maravilha podermos proclamar essa mensagem. E a partir dessa humilhação de Jesus Cristo, a partir desse caminho de obediência, a gente vê que ele foi exaltado pelo Deus Pai. A recompensa de todo o seu sofrimento, no qual todos um dia irão, todos, sem exceção, todos irão de fato dizer: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos irão se render a Ele, pois Ele sim, Ele de fato é o nosso Salvador. Ele é o nosso exemplo. Ele é o exemplo de união que nós precisamos. Nós somos unidos pela cruz de Cristo. E essa mensagem, Filipenses 2, do verso 5 ao verso 11, que o exemplo de Cristo, ele esteja conosco todos os dias da nossa vida. Esse exemplo de humilhação, de abrir mão de nossos privilégios, que não é fácil, não é fácil. E que a gente possa tomar essa atitude de servo para com outros. Possamos ser bênção na vida de outras pessoas, assim como Jesus foi. Que possamos aprender cada dia com Ele e que possamos viver essa verdade, de fato, unidos, lembrando que nós somos unidos unicamente pela cruz de Cristo. Que maravilha é nos lembrar disso, dessa mensagem. Essa mensagem que, de fato, transformou a sua vida e transformou a minha vida. E nós temos esse privilégio de poder tratar nessa noite de tão grande sacrifício, tão grande amor de Jesus, que deixou a sua glória, deixou o seu trono, se esvaziou, assumiu uma posição de servo, sofreu, Cristo sofreu. A gente olha para todo o sofrimento de Cristo, quão grande foi aquele sofrimento, pois ele tomou a fragilidade humana e sofreu para que hoje nós pudéssemos ter vida. Não há como a gente não olhar para aquele texto, a crucificação de Cristo e aquele sofrimento de Cristo através das palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Mas depois a gente vê a consumação de todas as coisas.
tetelestai, está consumado. E hoje nós podemos desfrutar dessa verdade em nossas vidas. Então, que de fato o Senhor nos ajude a viver essa verdade e nos lembrar que nós somos unidos pela cruz de Cristo. Foi Ele que nos uniu pela cruz, pois estávamos todos numa mesma condição, todos nós éramos pecadores, como está lá em Romanos 3:23, né? Que todos nós éramos pecadores e estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos distantes da glória de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, envia o seu Filho para nos salvar e nos dar a vida eterna. Que essa mensagem ela ecoe em nossos corações, que possamos lembrar todos os dias da nossa vida o que Cristo fez por nós e quão grande foi aquele sacrifício na cruz por nós. Quão grande foi o sacrifício vicário de Cristo para nos dar vida, e vida eterna. Bom, eu não vou mais me alongar, eu só queria deixar essa reflexão e que o Senhor nos ajude e nos abençoe para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus abençoe a todos. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.